Fala, Dev! Então, conforme prometido, terminamos a parte teórica em que a gente ia fazer tudo no papel. E só que agora a gente vai ter esse pequeno momento de transição, né? Porque a gente precisa preparar o nosso computador então para que a gente consiga de fato trabalhar com ele dentro da IDE, tá? Ele não vai funcionar de forma nativa, ou seja, eu não consigo pegar qualquer computador e sair programando sem antes preparar o ambiente para que isso aconteça. Mas aqui, hoje, a gente tem uma forma muito mais facilitada de fazer isso, tá? Já foi uma tarefa bem mais difícil, principalmente quando a gente está falando aqui da integração de Java com o Windows especificamente. Era uma tarefa bem chata, bem difícil de se fazer. Hoje em dia ela está bem mais simplificada. Então, a gente vai seguir aqui um passo a passo pequenininho. Como eu já tinha mostrado para vocês em outro momento, eu também não tenho instalado no meu computador, então eu também vou fazer o passo a passo. E é isso aí. Vamos para mão na massa. Então, eu separei aqui um documentinho no Notion, posso compartilhar com vocês, mas imagino que nem precisa, na verdade, porque ele é bem simplesinho, tá? Então, eu só separei alguns pontos importantes aqui para a gente conversar um pouquinho. Primeiro é o que a gente vai precisar instalar. A gente só vai fazer 3 instalações no nosso computador. A gente vai precisar ter o JRE e o JDK, que juntos formam o Java propriamente dito. E a gente precisa ter também uma IDE, uma ferramenta de texto para trabalhar, que vocês inclusive já me viram usando em alguns momentos, que a gente vai optar por usar o VS Code, tá? Então, existem várias outras, principalmente quando se trata de Java. Existem ferramentas específicas para trabalhar com Java, como NetBeans, por exemplo, Eclipse também, são ferramentas que elas são um pouco mais antigas, mas elas são mais otimizadas, por assim dizer, elas são mais específicas, mais especializadas em trabalhar com Java. Mas como a nossa proposta é migrar de sistema mais para frente, a gente vai trabalhar com mais de uma linguagem, não só com Java, então a gente não vai ter uma ideia especificamente para isso, tá? Então a gente vai usar o VS mesmo, e aí através dele a gente tem uma flexibilidade muito maior para fazer essa migração. Ok? Então vamos lá. Eu só separei aqui uma explicaçãozinha no início para a gente entender o que é o Java, o que é JRE e JDK, que gera uma certa confusão. Então o Java ele se divide em 2 partes. A primeira parte é o JRE, que é o Java Runtime Environment, que em tradução livre seria um ambiente em tempo de execução do Java, que ele simula como se fosse um servidor Java, tá? Com algumas aspas nesse processo, mas o que acontece é que ele faz com que o Java seja executado, ok? Então a gente vai precisar dele porque a gente vai executar coisas em Java. Inclusive, esse JRE é possível que vocês já tenham instalados, porque existem alguns programas que pedem ele e aí acabam baixando como dependência de instalação, tá? Mas mesmo assim, a gente vai passar por essa etapa. E depois a gente tem o JDK, que é o Java Development Kit, que é o kit de desenvolvimento do Java. Então, já são ferramentas do Java específica para que a gente consiga criar códigos em Java, em que a gente vai escrever uma codificação com um arquivo que vai ser, assim como a gente tem o .txt, .xls, enfim, todos os outros formatos que a gente tem dentro do computador, a gente também vai ter um arquivo com uma extensão que vai ser .java. Esse arquivo .java é aquele que é legível para a gente. E o JDK ele tem a responsabilidade de pegar esse arquivo .java e transformar ele em um arquivo .class, que é um formato em que a gente não consegue ler, humanamente ele não é legível, mas para a linguagem computacional é o que o JRE vai executar. Ok? Isso aqui é mais por uma questão de curiosidade, a gente não precisa de fato entender como isso funciona, mas é interessante a gente saber como as coisas funcionam por baixo dos panos. Então, é assim que elas funcionam, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazendo o processo aqui junto com vocês, a gente vai fazendo devagarzinho e eu vou mostrando como fazer. Então, a gente precisa ter os 2 instalados. E a gente cai na nossa primeira decisão, que é qual versão que a gente vai baixar. Então, se a gente for agora aqui e pesquisar por download Java, por exemplo, aqui, a gente vai vir em download Java para o Windows. Aí ele está dizendo aqui, versão 8, update número tal. Foi atualizado 16 de abril, por que o Java 8 é recomendado, tudo mais. Então existem várias versões, tá? Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou pesquisar Java LTS. O que significa LTS? Long Term Support, que significa que ele é a última versão estável que existe. Ele já tem um suporte a longo espaço de tempo.
Então, quem está em LTS atualmente é a versão 17, tá? Então a gente já tem a 21 e a 22, mas elas ainda estão em etapa de teste. Então a gente vai acabar optando pela 17. Então a gente vai escolher aqui 17, vai escolher o nosso sistema operacional, nesse caso o Windows. E aí aqui a gente pode escolher tanto o instalador quanto o MSI, tá? Mas eu vou pegar o instalador mesmo. E aí a gente vai colocar para baixar. Ok. Feito o download, baixamos o nosso JDK. E aí vamos fazer a instalação. Apareceu uma telinha aqui para eu aceitar. Aceitei, vou puxar para cá. E aí a gente vai fazer aquela instalação padrão, tá? Próximo, próximo. Opa. E é normal, ele demora um pouquinho. Ok. Foi instalado com sucesso, clique em próximo. Próximas etapas para instalar, para acessar a documentação e coisas do gênero. Não queremos, tá? Então já pode fechar. E aí, além disso, a gente vai precisar também do JRE. Então vou procurar aqui download. E aí vou procurar com o mesmo termo, JRE LTS. E aí, vamos ver se a gente acha ele aqui. Aqui, JDK. Java SE, o SE é o comercial. JRE README. Java download. Obter Java para aplicativos desktop. Free download do Java. Ok, download. O JRE está na versão 8, ok. Instalar, pediu autorização. Quando a tela ficar preta aqui para mim, porque pediu autorização, tá? Bem-vindo ao Java, condições de licença. Esse aqui é possível que vocês já tenham instalado, tá? Esse aqui que eu comentei. Que como tem alguns sistemas que rodam Java, qualquer sistema que roda Java, seja um jogo, por exemplo, se vocês têm Minecraft instalado, por exemplo, vocês provavelmente têm o JavaRE, porque o Minecraft ele roda em Java por trás, então ele precisa ter ele instalado. E aí, instalou, ele só vai dizer a instalação do Java foi concluída com êxito. Feita essa instalação, vou fechar aqui, a gente volta para cá. E depois que isso estiver instalado, a gente tem que verificar se ele já fez todas as configurações necessárias para que o nosso sistema funcione. É possível que ele não faça por padrão, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no menu iniciar e vai escrever cmd, vai abrir o prompt de comando. E aí, aqui a gente vai escrever java version. E o que a gente espera é que ele retorne é exatamente isso, tá? Ele tem que nos retornar a versão do Java, dizendo que a gente está com a versão Java 17. Alguma coisa, que foi a versão que a gente instalou. Se ele deu esse retorno aqui, a gente já está pronto para trabalhar. Tá? Não precisa fazer mais nenhuma configuração extra. Caso ele tenha retornado uma mensagem de erro parecida com o comando Java não é reconhecido, ou alguma coisa nesse sentido, aí a gente precisaria fazer esse outro processo aqui, tá? Que eu vou mostrar aqui brevemente como é que funciona, mas a ideia é que a gente teria que vir aqui no menu iniciar, em sistema, configurações avançadas do sistema, aqui embaixo variáveis de ambiente, aqui a gente precisa achar o path, aqui em path a gente entra nele, não, a gente edita ele, a gente coloca novo primeiro, na verdade, e a gente criaria aqui uma variável de ambiente chamada Java Home. E aqui embaixo a gente tem que dizer onde o nosso Java está instalado. Então eu coloquei ali até o exemplo, só para eu não instalar de novo, porque o meu já está certinho, tá? Então só não vou salvar para ele não acabar prejudicando aqui a minha instalação que já deu certo. Mas caso ele dê errado, aí vai ser alguma coisa assim, tá? E aí a gente tem que procurar. Vamos procurar até no meu aqui, onde é que isso está. A gente teria que ir lá, por exemplo, onde os nossos arquivos ficam instalados. Então, C, arquivos de programa, Java e a versão.
Então a gente vai pegar o JDK, vai pegar esse caminho aqui, copia, e esse aqui vai ser o valor lá da nossa variável Java Home. Depois disso ter sido feito, a gente salva essa alteração e aí volta para aquela outra tela, essa tela aqui. Aí agora sim, a gente vem aqui, editar, adiciona um novo, aí aqui a gente cria a variável Java Home /bin para dizer que é onde estão os arquivos do meu Java. Ele já criou ali em cima, ó, Oracle Java, JavaPack, Java 8 Pack e JavaPack, tá? Então, por isso que ele não precisa desse Java Home, ele conseguiu criar automático na instalação do sistema. Por padrão ele consegue criar, ele só não vai conseguir caso o computador barre ele por algum motivo, tá? E aí, depois de fazer isso, tem que colocar aqui em OK, aí vai aparecer outra vez um OK para confirmar. E aí, depois disso ter sido feito, ele vai pedir para reiniciar o computador, tá? E aí reiniciem, caso isso seja necessário. Depois disso, a gente vai fazer a instalação do VS Code. Como eu comentei, existem várias outras ideias, várias outras ferramentas que a gente poderia estar usando aqui. Como, por exemplo, o Eclipse. Que é essa ferramenta aqui. Tá? A gente poderia estar fazendo download dele, ó, ele é feito para Java e tudo mais. A gente poderia estar usando o NetBeans. Faltou um S ali que ele comeu 2 vezes, tá? Mas é esse aqui. Enfim, existem várias ideias que são específicas e muito mais especializadas, tá? Mas como eu comentei, como a gente não vai se prender a uma única linguagem de programação, faz mais sentido a gente usar um sistema um pouco menos complexo, na verdade, em relação a Java, mas um pouco mais abrangente, um pouco mais flexível. Então, a gente pode vir aqui em baixar. Aí ele vai abrir aqui a página de download. A gente escolhe aqui qual é a versão do sistema que a gente está usando. No caso aqui a gente está usando o Windows. Então, Windows, ele vai baixar aqui. No meu caso, o VS especificamente eu não vou conseguir instalar, porque eu já tenho ele instalado, tá aqui embaixo, tá até aberto. Que eu estava fazendo os exercícios de loop para gravar o vídeo anterior. Depois de instalado aqui, a gente vai fazer, depois de baixado, a gente vai fazer... ele até me avisou aqui quando eu mandei abrir, ó, que está em execução, por isso feche todas as instâncias. Tá. Aqui a única coisa que eu sugiro para vocês é que vai colocando em próximo, e aí tem uma opçãozinha, uma caixinha, que por padrão ela vem desmarcada, que diz alguma coisa como abrir com o code ou adicionar botão direito para abrir com o code, alguma coisa assim. Aquilo ali marquem aquela caixinha, que é interessante, mas mesmo se não marcaram, se só passou next, vai funcionar perfeitamente, tá? Isso é só uma questão de preferência. Depois de instalado, então, o nosso VS Code, a gente precisa instalar algumas extensões. Então, vou começar mostrando para vocês a problematização de não ter as extensões aqui, só para que vocês vejam aqui qual é o problema. Eu não consigo, por exemplo, executar esses códigos que eu estou fazendo, tá? Então, eu já mostrei para vocês várias vezes eles e eu comentei, ó, eu estou fazendo aqui, do mesmo jeito que vocês estão fazendo no papel, eu estou fazendo de cabeça aqui. Porque eu não tenho como validar, eu não tenho como testar aqui no computador. Talvez em algum momento vocês tenham até visto uma mensagem aparecendo um pedaço aqui do lado da câmera em vermelho. Por quê? Porque como eu não tinha o Java instalado, ele dá erro, tá? Então ele não deixaria rodar. Mas agora, assim do jeito que tá, aí a gente já consegue rodar. Só que antes disso, como eu comentei, o VS ele é uma ferramenta flexível, ele trabalha com qualquer tipo de linguagem. Então a gente vai preparar ele para trabalhar especificamente com Java. Então a gente vai vir aqui em extensões e aí a gente vai procurar algumas extensões aqui para que a gente consiga trabalhar. A gente vai precisar de 2 extensões, que é o Java Extension. Desculpa. Java. É esse aqui mesmo. Extension Pack for Java. Ele é um pack, como o próprio nome já diz. Ele vem 6 plugins dentro dele. E são esses 6 aqui. Deixa eu diminuir aqui um pouco. Que aqui, como a gente não está codando, não tem tanto problema. Vocês não enxergarem tudo.
Então, o que ele vai instalar? Ele vai instalar o suporte para o Java, ou seja, ele vai saber o que o Java pode ou não. Vocês vão ver que é bem legal. Ele vai nos dar algumas dicas, como eu comentei, né? Que não era tão importante assim a gente decorar, porque ele ia nos dar essa colinha. Isso aqui é o que permite dar essa colinha, ele sabe como o Java funciona. Ele tem o debugger, que é para a gente conseguir fazer um passo a passo para entender onde está o problema quando der problema. O test runner também, para que ele consiga rodar o nosso JRE. O Maven, que a gente vai ver só bem mais para frente. Não, na verdade nem vai ver Maven, tá? E Project Manager também. E o IntelliCode, que é um assistente A para desenvolvimento. E além disso, a gente vai querer também ter o Java Language. Então a gente vai pesquisar aqui também Java Language, e ele é esse aqui. Então, vou instalar. Acho que aquele ali eu fiquei falando e não instalei, né? Extension Pack. Ok. Opa, instalei o errado. O que a gente quer é esse aqui, tá? Que são 6 da Microsoft. Esse aqui... Ah, tá. Esse aqui é basicamente a mesma coisa, só que ele vem esse que eu já instalei. E ele vem um de Spring que a gente não vai usar. Tá? Então eu vou desinstalar esse aqui. Então a gente pode clicar aqui com direito, desinstalar. Ok. Então esses dois estando instalados, a gente está pronto para trabalhar com Java, tá? Eu coloquei ali mais 2 sugestões só. Vamos criar aqui um projetinho Java, tá? Para a gente colocar todas as nossas coisas dentro. A gente vai apertar Ctrl Shift P e aí ele vai abrir aqui em cima a nossa paleta de comandos, tá? A gente consegue fazer N comandos aqui por dentro do VS e aí com o tempo a gente vai se acostumando e a ideia é que isso aqui vire uma ferramenta de atalho, assim como a gente tem uma no iniciar, por exemplo, no Java, no Windows. E aí aqui a gente vai escrever Java. Ó, e aí ele já vai nos trazer várias possibilidades para o Java. O que eu quero fazer? Como eu comentei, eu quero criar um projeto Java. Então vou vir aqui, Java, criar projeto Java. Aqui ele está perguntando qual é o builder que eu quero usar. Se vai ser com Spring Boot, com Gradle, Maven, JavaFX. Tem várias opções, tá? Só que no nosso caso, como a gente está vendo fundamentação, a gente não precisa de um builder. Então a gente vai escolher sempre essa primeira aqui, no build. E aí ele está perguntando onde eu quero fazer a instalação, onde eu quero criar esse projeto, tá? Se eu quero colocar em alguma dessas pastas específicas aqui que eu já tenho, ou se eu quero criar uma outra. Eu vou criar uma outra aqui que chama Java. Aí ele diz que o caminho não existe, tá? Então não posso inserir, vou colocar na raiz mesmo. Ó, coloque um nome para o seu projeto Java, aí sim eu vou chamar ele de Java. Poderia ser exercícios, atividades, Hello Coder, tá? Poderia ser qualquer coisa nesse sentido. Então essa aqui vai ser a estrutura do nosso projeto Java. Ele vai criar um README, que é basicamente um arquivo de texto do tipo MD, que ele tem essas marcaçõezinhas aqui, é um Markdown, que ele vai servir aqui para dizer o que o nosso sistema faz. Então ele está dizendo, bem-vindo ao VS Code Java Word, paraná. Tá? Então ele sempre vai criar por padrão, a gente pode apagar, não tem problema. A gente tem essa pastinha aqui, .VS Code, que vai guardar as configurações do nosso sistema, dizendo onde estão os nossos arquivos. Ó, ele está dizendo nossos arquivos que a gente vai codificar estão dentro da pasta SRC. Os arquivos de saída, ou seja, quando a gente compilar o nosso projeto, ele vai gerar aqueles .class que eu comentei que a gente não consegue ler. Onde é que isso fica? Numa pasta chamada bin, que ainda não existe. E onde é que ficam as bibliotecas de referência? Eu vou usar funções de outras pessoas que eu vou puxar para dentro do meu sistema. Onde é que isso vai ficar? Dentro de lib, qualquer pasta, pode ter N pastas, pode ter N arquivos com qualquer nome, mas a extensão tem que ser .jar, que é a extensão das bibliotecas. Então, eu não tenho nenhuma biblioteca instalada, mas eu vou ter por padrão aqui um único arquivo, que é o nosso app. E aí aqui a gente tem a nossa primeira receita de bolo, tá? Dentro do sistema propriamente dito. Aqui ele deu um probleminha de runtime, por favor, faça download, instale, ele se perdeu aqui, tá? Depois a gente reinicia e vê se realmente está dando problema. Então aqui a gente tem a nossa primeira receita de bolo, tá? Até então a gente está fazendo todas as coisas soltas. Só que na verdade, para que as coisas funcionem dentro do Java, a gente precisa por padrão ter essa classe aqui, que se chama main, uma classe principal do nosso sistema, que é o que de fato vai ser executado. Então, tendo essa classe main, sim, a gente vai rodar todas as coisas aqui dentro.
Então, aqui ele já criou esse sisteminha por padrão, que ele está chamando o nosso sistema de app. E aí, esse sistema tem essa classe main, que ela sempre vai ter essa cara, com as mesmas, exatamente do mesmo jeito. Então, ela sempre vai ser public, static, void, main, string, abre e fecha conchetes, arg, throws, exception, abre chaves, aí a gente coloca tudo que a gente quiser aqui dentro e fecha chaves. E aí, por fora disso, abraçando, a gente tem public, class e o nome da nossa classe, que é o nosso projeto, propriamente dito. Ok? Então, vamos ver. Se eu quisesse executar, eu viria aqui em cima, Run Java. Vamos ver se ele vai dar... Deixa eu até subir um pouquinho aqui a minha imagem. Opa! Deixa eu subir um pouco aqui a minha imagem para que vocês consigam enxergar aqui se ele vai dar algum retorno. Então, abri o terminal. O que está acontecendo aqui? Eu uso uma ferramenta que chama WSL, que eu rodo um Linux dentro do Windows. Tá? Então tá aqui, ó. Eu tô com WSL Ubuntu. Então o que está acontecendo? Eu realmente não tenho Java instalado. O Java está instalado só no meu Windows. Então eu vou precisar sair do meu WSL, tá? Ó. Sair. Isso não vai acontecer com vocês porque vocês não estão usando WSL, tá? Mas o problema é que eu configurei no Windows e estava tentando rodar no Linux. Ok. Ok. Vamos lá, dar uma olhada de novo. Vamos só ver se eu não fiz a instalação dos nossos IntelliSenses no Linux também. Vou dar uma olhadinha aqui nas extensões. Vou pesquisar aqui por Java. Não, ela está instalada. Ó, essa aqui está instalada. Ó, ele já me pediu aqui permissão. Não sei se aparece aí para vocês, tá? Mas eu vou permitir, ele só vai me pedir essa vez. E aí aqui o que ele vai fazer? Ó? Ele vai rodar uma linha de comando no terminal, essa aqui, que a gente não precisa de fato entender o que ela está fazendo, tá? Mas só para questão de informação, o que ela está fazendo é que ela está criando o nosso arquivo computacional e mandando executar ele. Então, ele vai criar o nosso arquivo bin e vai executar esse arquivo. Ó, agora que ele reconheceu, ó, aqui ele já vai aparecer run aqui em cima. Então, se a gente rodar aqui run, ele já vai reconhecer. E aí, olha só como ela nos ajuda na escrita do código, tá? Eu vou criar aqui uma classe, ó. Comecei a escrever, ela me deu uma sugestão. Aceitei a sugestão dela. Ele já criou aqui class. E aí, ó, ele já está me sugerindo que precisa ter um main. Então eu vou escrever, ó, main e vou dar um enter. E ele já criou aquela receita de bolo que eu comentei ali. Tá. Então, aqui dentro eu escreveria tudo aquilo que eu quero do meu sistema, tá? Então, se eu quiser dar um print para o usuário, eu consigo, por exemplo, colocar... A gente colocava lá system.out.println, né? Existe um atalho aqui que se chama sort. System out. Então eu escrevo sort e ele já preenche para mim. Então, hello coder. Vou mandar executar. Carregou aqui embaixo e aí tá ali. Hello coder. Vamos pegar aqui um outro exemplo que a gente tenha feito. Um exemplo simples aqui de resto. Tá? Um inteiro number, que vale 10. E aí eu quero saber se number for resto com 2 for igual a 0. Então, sort o número, e aí vamos concatenar aqui, o número number é par. Se não, e aí eu vou só duplicar aqui, é ímpar. Vou salvar. Deixa
eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho aqui a fonte. Vou tirar a aba lateral ali, que a gente não precisa. Vou tentar diminuir aqui e vou... Ok. Vou limpar aqui o nosso terminal. Apertei Ctrl L para limpar. Aqui para duplicar eu aperto Alt Shift e para baixo. Ou Alt Shift para cima. Tá? Eu já fiz algumas vezes aqui. E aí quando eu quero mover uma linha eu aperto só Alt para cima ou para baixo. E eu movo ela inteira. Isso aqui a gente vai pegando com o tempo e vai gerando muita produtividade, tá? Porque a gente faz muito essa movimentação. Então, às vezes, a gente precisa mover um bloco inteiro de um canto para o outro. A gente consegue fazer isso de forma bem ágil. Então, vou vir aqui, vou rodar, e aí ele vai dizer, o número 10 é par. Então tá, e se eu mudar aqui e colocar o número 9? Ele tem que me retornar que o número 9 é ímpar. O número 9 é ímpar. 18. O número 18 é par. E assim sucessivamente, tá? Tendo isso aqui, a gente já consegue pegar esse miolinho aqui, substituir ele por qualquer coisa que a gente tenha feito, e ele tem que rodar aqui dentro. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Na sequência agora a gente vai começar a fazer alguns exercícios, depois a gente vê mais algum material ainda em relação a vetor e string para a gente aprender a trabalhar com eles e mais bastante exercício para a gente praticar agora no computador. Eu espero que vocês tenham gostado, espero vocês no próximo vídeo.